Um outro requisito bastante importante é o requisito de escala, né? O requisito funcional de escala, o objetivo de design de escala, escalabilidade. É uma das coisas, é a palavra da moda para sistemas distribuídos. Uma das palavras mais importantes. Fazer um sistema que seja escalável. Eu quero desenvolver um sistema, uma aplicação, que ela funciona bem se tiver 100 usuários, que ela funciona bem se ela tiver 1 milhão de usuários. Então, isso é um sistema escalável, né? E aí, ligando um pouco com a abertura, fazer um sistema que ele é escalável tendo um recurso, né? Um único recurso, mas tendo, vou dar exemplo de banco de dados, tendo ali um pequeno volume de dados, mas que consiga funcionar bem se tiver um volume muito maior de dados, né? Isso é um sistema escalável, ele consegue se comportar bem em diferentes níveis de escala, né? Existem pelo menos 3 componentes para as escalas, né? Primeiro, o sistema escalável ele tem a questão do número de usuários e processos, e essa escalabilidade de tamanho, né? O sistema que suporta variáveis números de usuário, pode tacar o usuário nesse sistema, pode tacar processos diferentes nesse sistema que ele vai aguentar, ele é escalável em termos de tamanho. Um sistema que é escalável em termos geográficos, você pode aumentar a distância entre os nós, continuar aumentando, e ele vai continuar funcionando bem, né? É um sistema geograficamente escalável, né? Ou tem a escalabilidade administrativa, né? Porque eu posso desenvolver um sistema e ele pode ser grande o suficiente, mas existe uma pessoa tomando conta do sistema. É mais fácil. Mas existem sistemas que talvez várias pessoas em várias organizações que tomam conta dos nós ou de grupos de nós daquele sistema. E aí existem decisões diferentes, políticas diferentes, né? Quanto mais eu consigo levar o meu sistema para unidades administrativas diferentes, mais eu tenho escalabilidade administrativa. Um bom exemplo de um sistema que exige escalabilidade administrativa são esses sistemas em que, por exemplo, eu preciso de várias universidades colaborando, né, rodando um pedaço do sistema para atingir determinado objetivo, né? E cada universidade ela tem sua reitoria, ela tem lá seu centro de TI, tem as suas decisões e políticas próprias. Ou seja, cada universidade seria uma unidade administrativa diferente, né? Quanto mais universidades eu incluir, mais unidades administrativas eu teria. A web, né? Quantas pessoas, né? Quantas empresas, pessoas particulares estão dentro da web? Cada pessoa particular, cada empresa diferente é uma unidade administrativa diferente. Ela é bastante escalável em termos administrativos. Você pode colocar mais gente na web que ela está aguentando até hoje, né? Só que tem uma observação, né? A maioria dos sistemas é apenas em certa medida responsável pela escalabilidade de tamanho. No caso, aquela escalabilidade de número de usuários de processo. Muitas vezes, uma solução, tipo múltiplos servidores poderosos que operam independentemente em paralelo, muitas vezes isso é a solução. Hoje em dia, o desafio principal ele vai residir na escalabilidade geográfica e administrativa. E aqui, às vezes, você alcançar uma escalabilidade de tamanho é talvez mais fácil do que você alcançar uma escalabilidade geográfica e administrativa. Talvez não, é mais fácil hoje em dia, principalmente com a computação em nuvem. Você pode terceirizar, né? E aí, com a computação em nuvem, quanto mais pessoas vai entrando e vai acessando e você vai precisando de mais recursos, mais você vai exigindo do seu servidor de cloud, que te forneça mais plataforma, mais processamento, mais memória RAM, mais capacidade de processar requisições por minuto. Então, hoje em dia, a escalabilidade de tamanho está mais ou menos endereçada com a computação em nuvem. Mas a escalabilidade geográfica e administrativa ainda é um grande desafio. Na escalabilidade de tamanho, a gente tem aqui, por exemplo, a questão da capacidade computacional de um único nó, né, que é limitado pelas CPUs. Então, você vai precisar de mais nós. A capacidade de armazenamento, incluindo a taxa de transferência. Então, eu tenho lá uma quantidade de disco e um limite, né? Se eu precisar de mais capacidade de armazenamento, eu tenho que contratar mais disco. A rede entre usuário, né? A rede é um recurso e às vezes eu preciso de mais banda para transmitir dados de um lugar para o outro, né? Isso aí hoje em dia está mais endereçado com a cloud, né? Porque quanto mais centralizada é a solução, é a plataforma, mais vou ter problemas de escalabilidade de tamanho. Então,
distribuindo isso aí, colocando a cloud para funcionar, né, as plataformas para funcionar e me prover aí, infraestrutura, mas eu vou conseguir endereçar aí o problema da escalabilidade. Problemas com escalabilidade geográfica, eles podem se traduzir aí entre a diferença de uma topologia de rede e outra topologia de rede. Às vezes eu faço um sistema e ele funciona muito bem na LAN, mas para transferir para o WAN eu tenho um grande problema, né? E um dos maiores motivos de problema de transferência de uma topologia de rede para uma topologia de rede maior chama-se latência. É como eu disse, a mãe natureza definiu um limite de tempo que não pode ser ultrapassado pelos seres humanos, né? E aí eu tenho um limite físico de transmissão de um dado de um nó para um outro lugar. Quanto maior a distância, maior a latência. Não tem jeito, você tem um limite de transferência dos dados, né, entre um nó e outro, né? E esse limite você talvez nunca consiga ultrapassá-lo. Você consegue chegar o mais perto possível. Hoje temos as fibras óticas, que avançou bastante em questão de velocidade de conexão, mas a gente tem um limite imposto pela mãe natureza, né? Nós temos um limite aí em que em determinada velocidade os dados eles começam a ter bastante ruído, a gente não consegue mais transmitir informação de maneira confiável, né? Então a gente tem esse problema, né? Tem a questão de falta de comunicação multiponto, né? Não cabe mais às vezes não cabe simplesmente um broadcast, né? Porque a solução, às vezes, é desenvolver serviços separados de nomeação e de diretório. Ou seja, só que cada um desses sistemas, né, a nomeação ou o serviço de diretório, cada um tem seus problemas de escalabilidade. Porque eles dependem de um servidor central. Quanto mais você coloca gente para depender do sistema de nomeação, um DNS da vida, mais processamento vai exigir daquele servidor, né? E você não ter uma comunicação multiponto aí de LAN para WAN, que é fácil, né? Você dá um broadcast e já chega rapidinho. Agora imagina transferir um WAN para um WAN, uma LAN para um WAN. E aí você precisa rodar um broadcast. Só que esse broadcast você tem que atingir nós que estão geograficamente distribuídos, em continentes diferentes. Então, você não tem mais aquela facilidade de rodar um broadcast igual você roda na LAN. Você tem um WAN agora, né? E aí você tem que encontrar servidores usando sistemas de nomeação e uma porrada de outras tecnologias, de outros mecanismos, estratégias tem que rodar, tem que funcionar de maneira adequada aí. E ela não vai funcionar da mesma maneira que funciona da LAN na WAN. Escalabilidade administrativa, né? A questão das políticas, né? Políticas conflituosas em relação ao uso, né? E, inclusive o pagamento, né? Quem vai pagar pelos recursos? Quem vai destinar os computadores, gastar energia, gastar pessoal, né? Manutenção? Quem é que vai pagar a conta no final, né? Então, isso é uma questão a ser discutida e isso tem a ver com escalabilidade administrativa. Múltiplas unidades administrativas tomando conta de um mesmo sistema distribuído. A gente tem aqui o exemplo dos grids computacionais, né? Que eu falei para vocês antes, né? Às vezes você precisa rodar um sistema, uma aplicação científica, e aí você precisa da colaboração de muitas universidades. Só que quem paga a conta, né? Quem vai tomar as decisões, né? Quem controla? Quem toma as decisões? Quem utiliza o sistema? Quem pode, quem não pode? Quem tem mais acesso, quem não tem? Então são coisas a serem definidas, né? E as pessoas precisam entrar em consenso, e o consenso entre pessoas talvez não seja uma coisa fácil de se conseguir. A gente tem aqui como exceção as redes peer-to-peer, né? Tem o BitTorrent, o Skype, o Spotify, são todas redes que usuários colaboram entre si, né? E quando a gente tem usuários colaborando entre si e não entre unidades administrativas, nós temos aí uma forma diferente de encarar a escalabilidade administrativa. Porque eu consigo administrar a escalabilidade aí de maneira mais adequada, porque o próprio usuário ele quer entrar na rede, né? Quando você temos o Spotify, por exemplo, e o Spotify não obriga as pessoas a usarem o serviço dele. Quando eu quero usar o Spotify, eu vou lá, contrato o serviço e começo a usar. Eu obtenho o benefício daquilo. Então, ninguém precisa entrar em acordo comigo que, não, você vai fornecer tantos recursos, você vai pagar tanto, você vai ter uma taxa tal de utilização, de acesso ao sistema. Eu tenho uma certa política que eu concordo para acessar o Spotify,
aceito aquela política e entro no sistema distribuído. Estou ali numa rede de ponto a ponto. Começo a usar o recurso, né? Distribuir as minhas playlists, né? Outras pessoas acessam as minhas playlists e tudo bem, né? Os usuários colaboram entre si, não precisa nenhuma entidade central falando o que cada um precisa fazer. Isso é uma forma de ajudar a combater a escalabilidade administrativa. Técnicas para ganhos de escala, né? Como é que a gente endereça a questão da escala, né? Quais técnicas existem para a gente ganhar escala? A gente falou, né, que a questão da latência é bastante importante, né, para a gente endereçar em relação à escala, porque principalmente na escala geográfica, né, a latência sempre vai atrapalhar, mas a gente pode fazer o uso de comunicação assíncrona para combater a latência, que é aquela comunicação em que eu mando uma mensagem e não me importa quando que o outro nó vai me responder. Pensa aí no e-mail, né? Pensa na contraposição entre e-mail e telefone. Telefone, uma pessoa está ligando, a outra tem que estar lá do outro lado da linha, e aquilo é uma comunicação que a gente chama de síncrona. A comunicação diferente de outro modelo é a comunicação de e-mail. Você manda um e-mail e você sai do computador, e quando o cara responder, tudo bem, você vê o e-mail, a resposta dele. Essa é a comunicação que a gente chama de comunicação assíncrona. Às vezes, fazer a comunicação entre os nós usando essa estratégia, ela ajuda a esconder as latências, porque não importa aí o quanto ele demora para responder para mim. Eu não estou nem interessado nisso aí. Quando eu tiver tempo, eu olho a resposta. Mas às vezes as aplicações elas não reagem bem à comunicação assíncrona. Às vezes eu preciso ter uma comunicação síncrona. E aí vai depender muito da própria aplicação, né? Ter um handler separado para recepção de resposta, isso aí é atingido com programação multithread, né? Eu posso criar uma thread para mandar a resposta, para lidar com a conexão, né, com o envio e o recebimento da resposta. E aí em outra thread eu continuo a processar o algoritmo, né, fazer aquela leitura passo a passo do algoritmo, enquanto uma thread específica ela fica esperando o cliente, ou na verdade o servidor, responder. Então eu tenho duas threads, uma thread trabalhando no algoritmo que está localmente na minha máquina, enquanto outra thread ali está esperando alguém, um servidor responder uma requisição que eu fiz para ele, né? E aí, como eu disse, tem o problema de que nem toda a aplicação ela vai se adequar a esse modelo aí. Eu tenho aqui, né, o exemplo de técnicas para ganho de escala. Tem o exemplo aqui entre o cliente e o servidor, modelo bastante comum, né, nas aplicações aí do modelo de sistema distribuído bastante comum, né, o modelo cliente-servidor. E aí eu tenho o cliente mandando uma mensagem para um servidor, né? E aí temos um formulário aqui. O formulário aqui tem um nome, um sobrenome e um e-mail, né? No caso do autor do livro, né? Martin, que é o nome, o Van Steen, que é o sobrenome, e o e-mail dele, né? Eu posso fazer essa aplicação, mandar cada uma das letras para o servidor, né? E aí eu vou ter um problema porque eu tenho que esperar cada uma das letras ir e voltar a cada uma das letras. Eu perco um pouco de performance. Mas se eu mover a computação do servidor para o cliente, né, temos aqui, ó, a computação nesse caso aqui, ela é feita no servidor. Aqui a checagem do formulário é esse processo aqui, ó, esse retângulo aqui. Então o cliente envia aqui, ó, cada uma das letras e tal, e a checagem é feita aqui dentro. E aí ele vai checar cada um dos campos e vai devolver. Imagina a quantidade de requisição que a gente vai ter passando de um ponto para o outro aqui. A gente tem um problema aqui de ganho de escala. Natural, um problema natural de ganho de escala. É difícil eu escalar um sistema que está organizado dessa maneira, né? Até porque se vários clientes acessarem esse mesmo recurso aqui, que é o validador do formulário, esse validador do formulário ele vai ter certos problemas de desempenho ao longo do tempo. E aqui eu tenho uma outra estratégia. Ao invés de eu ter o validador do formulário aqui no servidor, eu levei ele para o cliente, né? Aqui é o que acontece muitas vezes nos formulários web. A gente tem aqui o validador do formulário, CPF, RG, vê muito isso acontecer, CNPJ, né? Ele valida já a checagem no formulário, ele acontece no cliente. Aqui, por exemplo, temos o formulário, Martin Van Steen, né? O primeiro nome, o sobrenome e o e-mail dele. Tudo isso é validado aqui no cliente. Quando ele está validado, devidamente validado, o pacote com a mensagem já validada é enviada para o servidor, e o servidor é responsável só
processar o formulário e não checar. Então eu consigo distribuir aqui a responsabilidade de fazer a validação, né? E eu já começo a diminuir aqui a questão do gargalo que eu teria de só esse servidor aqui tendo que validar centenas de clientes ao mesmo tempo. Porque aqui cada cliente vai fazer a sua própria validação. Eu tenho menos trabalho sendo feito aqui no ponto único aqui, que possivelmente representaria um gargalo para mim. Uma outra técnica para ganho de escala, particionar os dados em computações em múltiplas máquinas, né? Eu posso mover a computação para os clientes, o exemplo do Java Applets ou do JavaScript, também acontece isso aí. Parte da computação, isso é atingido usando código móvel, eu mando do servidor para o cliente. Aí o cliente faz a computação e devolve a resposta. Ou eu posso ter DNS todos separados entre vários servidores, né? E aí, em vez de o DNS ser processado no servidor web, ele é processado num servidor específico para DNS. Ou eu posso ter sistema de informação descentralizada, né? Então, posso ter várias informações em vários servidores em vez de ter um servidor só com todas aquelas informações. É assim que a web funciona, né? Não é um servidor só da internet que tem todas as páginas da internet do mundo, né? Cada servidor tem sua própria página, né? E aí, eu quero acessar uma determinada página, eu vou num determinado servidor. Mas eu quero acessar outra página, eu vou em outro servidor. Eu quero acessar o Facebook, eu vou nos servidores do Facebook. Eu quero acessar o Google, eu vou nos servidores do Google, né? Existem servidores diferentes, né? E aí eu tenho um grande sistema de informação e as informações são descentralizadas, né? Eu não vou em um único servidor para acessar o Google, para acessar o Facebook. E eu tenho caching. Caching também é um tipo de técnica para ganho de escala bastante comum, né? Que é copiar os dados para diferentes máquinas e manter os dados sincronizados, né? Servidores de arquivos e bancos de dados replicados é um grande exemplo de caching. Sites espelhados é um grande exemplo de caching, né? Eu posso acessar um site a partir de um servidor, mas eu posso acessar esse mesmo site a partir de outro servidor, né? Os proxies, né? Eu posso acessar um site, mas ele está, sei lá na Ásia, mas eu quero acessar de maneira mais rápida, eu coloco um servidor que replica aquele servidor da Ásia aqui no Brasil. E ao invés de eu ter que ir lá na Ásia e enfrentar problemas de latência maior, eu vou no servidor aqui no Brasil. Servidor de file caching, né? Que é cache em cima de arquivos, né? Posso ter o próprio cache sendo feito dentro da máquina do cliente, né? Isso acontece bastante, né? Você tem os cookies lá, os caches que guardam informações, guardam arquivos na sua própria máquina, e ele consulta aquele arquivo que está na sua máquina antes e compara com a página do servidor. Se tiver tudo igual, ele pega a página, ele pega o arquivo que está na sua máquina mesmo, né? Em vez de ter que baixar novamente o HTML, todos os recursos multimídia que está no servidor para exibir a página para você. Mas a replicação ela tem um problema, né? Que é o problema da sincronização. A gente tem que manter as cópias sincronizadas. Não adianta ter um cache se a cópia que eu vou acessar ela está desatualizada. Eu atualizo alguma coisa lá no servidor e aí eu vou ter uma inconsistência aqui, né? Vou trazer um cache, uma página, um recurso que está desatualizado, né? E aí eu vou ter as inconsistências. Isso é um grande problema, né? Então, um sistema que tenta lidar com essa questão da escala usando a replicação, ele tem que estar ciente, ele tem que estar... o desenvolvedor ele tem que estar ciente, ele tem que tentar ao máximo buscar tolerar essas inconsistências aí, né? Arrumar outras estratégias para tolerar as inconsistências e para manter o sistema funcional, mesmo tendo que sincronizar os dados, né? E aí às vezes vai ter exigências maiores de performance, né? A latência talvez seja maior, porque tem que esperar o servidor replicado ele se comunicar com o servidor mestre e atualizar a página dele lá para manter os recursos consistentes, né? Iguais entre eles. Então a gente tem aqui as armadilhas, né? As armadilhas que estão nos sistemas distribuídos, né? Eles acabam ficando complexos, né? Por causa das suposições que a gente faz, né? Às vezes a gente faz falsas suposições
E nós não percebemos que assumir essas coisas acaba dando problema para a gente na hora de desenvolver. Por exemplo, a gente vai desenvolver um sistema distribuído e a gente imagina que a rede é confiável. Ah, não, a rede é segura, a gente imagina que a rede é segura. Ou que a rede é homogênea, né? Todo mundo é igual. Ou que a topologia não muda. Ou que a latência é zero. Ou que a banda é infinita, né? Que não tem um limite de banda. Ou que o custo de transportar o dado para um lugar para o outro é zero. Ou que não há administrador, não tem administradores diferentes, cada um tomando suas próprias decisões. Às vezes fazer uma suposição falsa dessa pode ser bastante ruim, né? Porque a gente sabe que a rede não é confiável. Né? As coisas podem cair, um determinado cabo pode romper, né? A transmissão pode estar ruim, a rede também não é segura. Existem hackers aí, crackers, tentando invadir a todo momento e eles vão conseguir. A rede não é homogênea, existem várias pessoas com várias diferentes plataformas, desde computadores muito grandes, data centers imensos, a sistemas pervasivos, né? Sistemas que podem entrar no corpo das pessoas, né? Tudo se comunicando entre si, topologia muda frequentemente, a latência existe. Então todos esses problemas, se a gente não considerar cuidadosamente esses problemas, podemos ter problemas no nosso próprio sistema distribuído.